Tem gente que nasce com um problema silencioso, que é simplesmente gostar de tudo. E não é exagero, a pessoa de fato se interessa por diversos assuntos. Imagine só, você começa a estudar sobre algo, e aí quando você começa a entender sobre aquilo, outro assunto aparece, e aí outra chama se acende, e quando você menos percebe já está imerso em outra coisa completamente diferente. E é algo que se repete em cascata na vida do indivíduo. Não é nada superficial, é interesse genuíno. A pessoa de fato queria se aprofundar naquilo. Daí ela começa a estudar, pesquisa, aprende, mergulha a fundo em determinado assunto, e quando menos percebe, já está em outra coisa completamente diferente. Meu nome é Wallace Vilas Boas, seja bem-vindo ao meu canal. É um espaço que eu criei para a gente poder olhar a nossa própria vida de fora, sem pressa, sem julgamento, sem cagar regra, sem papo de coach. É simplesmente olhar as coisas de uma perspectiva diferente. E se essa inquietação de gostar de tudo, de querer aprender sobre tudo, fica comigo até o fim, porque eu sou exatamente desse jeito. E quero compartilhar como que eu tô tratando isso, principalmente depois dos 30 anos. Bom, no começo parece até uma qualidade. Ah, ele é curioso, ele é inteligente, entende sobre diversos assuntos. Mas depois que você passa dos 30 anos de idade e ainda não se tornou um especialista a fundo em nada, você começa a se questionar se essa é de fato uma postura viável para sua vida. Enfim, quando a gente leva uma vida assim de múltiplos interesses, chega um momento da nossa vida que a própria vida começa a exigir alguma definição. Mas afinal, qual o seu sonho? Qual o seu grande projeto de vida? Onde você se imagina estar daqui a 10 anos? O que você quer estar fazendo daqui a 10 anos, 15, 20 anos? Essas perguntas começam a pesar mais do que deveriam, porque a resposta não é simples. Ela nunca foi pra gente. Não tem um grande e único projeto de vida. Você não é como Marie Curie, que dedicou a vida inteira no estudo de radioatividade. Ou mesmo nossa brilhante cientista Tatiana Sampaio, que dedicou a sua vida inteira a estudar como fazer paraplégicos voltarem a andar. De qualquer forma, a gente não precisa ir muito longe para ter exemplos de pessoas muito bem resolvidas com seus interesses. Meu pai mesmo trabalhou com pedras preciosas a vida inteira, se tornou referência nisso e foi isso que ele fez a vida inteira até se aposentar. Já o meu tio se encontrou numa carreira militar, onde ele entrou muito jovem e se aposentou por idade. Você certamente conhece alguém assim, que foca em apenas uma coisa e dedica toda a sua energia naquilo. Já você que é como eu, pensa constantemente em seguir caminhos diferentes. E o pior de tudo é que a gente conseguiria ir bem em todos esses caminhos. E é aí que mora o problema. A gente tem potencial para ir bem em qualquer coisa que a gente possa querer fazer. Porém, quem gosta de muitas coisas sofre do excesso das possibilidades. E o excesso de opções paralisa. Enquanto determinada pessoa escolhe cedo e constrói 10 anos ou mais de profundidade em apenas uma área, você cria repertório em 5. Você entende um pouco de tudo, conversa bem sobre vários assuntos, se adapta a qualquer ambiente, mas no fundo você pensa: eu podia estar mais longe se eu tivesse escolhido apenas uma coisa. Porque viver assim sempre parece que a gente está recomeçando, sempre parece que existe um atraso invisível, e isso acaba pesando um pouco a nossa mente. Eu vou te falar, isso cansa. Cansa começar com empolgação um novo projeto e logo perceber que a empolgação não se sustenta ali. Cansa ter talento espalhado, cansa ver pessoas menos curiosas, porém mais focadas, ultrapassando você quando a gente se coloca numa comparação em linha reta. E isso me lembra muito bem uma imagem muito interessante desse livro aqui, O Essencialista, para quem já leu, que é uma imagem onde é representada a energia das pessoas por setas. O que essa figura diz é que se você dispersa sua energia em várias direções diferentes, você consegue apenas um pequeno avanço em cada direção, mas se você concentra essa energia em apenas uma direção, o avanço que você é capaz de atingir é muito maior. O impacto que você causa no mundo pode ser muito mais significativo.
Daí vem o conselho padrão: "Ah, mas você precisa focar em uma coisa", como se fosse simples, né, como se foco fosse apenas questão de disciplina e não é. Foco é puramente renúncia, foco é sentar na frente de uma escolha e simplesmente aceitar que todas as outras versões possíveis de você simplesmente não vão existir dali para frente. É entender que se você decide focar em algo durante os próximos 5 anos, dezenas de interesses vão ficar ali no meio do caminho. E quem gosta de muitas coisas e se interessa por todas elas, enxerga essas perdas com muita clareza. Você vê uma vida alternativa, um talento que você poderia desenvolver e simplesmente abandonar tudo isso dói. Dói porque não é um mero interesse qualquer, é um interesse genuíno. E existe quase uma identidade em cima disso. Ah, eu sou do tipo que gosta de muita coisa. Mas gostar de muita coisa não é uma estratégia de vida interessante. É apenas uma característica sua. E característica sem direção acaba virando dispersão. E chega a ser até arrogante querer abraçar o mundo. É como se você quisesse viver múltiplas vidas dentro de uma só. Como se o tempo fosse infinito, como se a sua energia não tivesse limite. E eu sinto te dizer, mas você não vai ser excelente em tudo que você escolher fazer. Principalmente depois dos 30, com filhos, família e outras responsabilidades. E a vida adulta, eu sinto te dizer que ela vai te cobrar profundidade. Para que essa profundidade exista, você precisa de repetição. É a tal constância que todo mundo sofre aí para desenvolver. E para que você consiga essa constância, você precisa de escolha, e a escolha precisa de renúncia, e uma coisa leva a outra. E aí a triste vida do faz tudo não se sustenta. E essa renúncia significa aceitar que você precisa matar alguns interesses. Quando eu digo matar, não é no sentido de eliminar completamente da sua vida, mas você não vai poder mais alimentar aquilo. Porque se você alimenta, cresce algo. E aí você não vai dar conta de alimentar 10 árvores ao mesmo tempo. No caminho, com certeza, algumas vão secar. Se você nunca escolhe um eixo central, sua vida inteira vai virar uma coletânea de tentativas, e tentativas não constroem um legado. Isso não significa se tornar alguém limitado, significa apenas saber onde você vai concentrar a sua energia nos próximos anos. E é isso, para você construir um legado, você vai precisar de anos. E essa maturidade é extremamente importante. É muito importante que você entenda que você não precisa explorar tudo o que te interessa. Você pode simplesmente gostar e deixar passar. Você pode reconhecer que algo é muito interessante, que é fascinante ali aos seus olhos, mas que você não precisa transformar aquilo na sua próxima missão. Quando você escolhe um caminho real, um eixo central para ser perseguido, alguma coisa muda dentro de você. A sua mente para de correr em várias direções, sua energia para de ser dissipada em diversos caminhos diferentes. E esse esforço que seria dissipado, você começa a acumular e canalizar numa direção que seja mais interessante para sua vida daqui para frente. E as pessoas começam a entender quem você é, não porque você se diminuiu, mas porque você se decidiu mesmo. O faz tudo sofre porque ele quer manter diversas portas abertas. Só que porta aberta não é caminho. Caminho mesmo é você atravessar, é você percorrer todo ele. Você não precisa diminuir a sua curiosidade sobre diversos assuntos e tal, você só precisa organizar a sua ambição. Precisa decidir onde você vai canalizar essa energia, esse esforço nos próximos anos. E o resto, ele vai precisar ser resto mesmo. Você precisa aceitar que tudo isso não vai acontecer agora. Talvez nunca vá acontecer. E isso não é porque você não é bom, não é porque você não é capaz, mas porque você não é infinito. E é por isso que eu te peço, faça o que eu venho tentando fazer. Olhe de fora, escolha o que vai ficar e deixe o resto passar.